Existe uma criatura morando no porão da sua mente. Você a alimenta com migalhas. Um desejo escondido aqui, uma raiva disfarçada ali, mas ela nunca está satisfeita. Jung a chamou de sombra, o lado selvagem do desejo que você tranca porque o mundo disse que ele é errado. Mas, e se esse animal escuro for a única parte honesta de você? Este não é um texto sobre controle, nem sobre culpa. É sobre o que acontece quando você para de bater no vidro da jaula e finalmente olha nos olhos do que está lá dentro. Homens como você, sim, você que já se pegou fingindo indiferença quando o desejo queimava por dentro, foram ensinados a temer essa escuridão. Mas há outra verdade. O que você chama de monstro pode ser só a parte de você que nunca teve permissão para respirar. A jornada começa onde a maioria desvia o olhar, no espelho embaçado da sua própria fome. A história não contada. Quando o herói se torna o louco, ele acordou com o gosto de ferro na boca, sangue seco nos lábios de tanto ranger os dentes à noite. O telefone no chão ainda mostrava a mensagem que não deveria ter lido, mas o que realmente o derrubou não foi a traição dela. Foi reconhecer o próprio rosto no reflexo do vidro quebrado. Metade vítima, metade algo muito mais antigo. Jung sabia, toda a história de traição esconde um ritual de iniciação fracassado. O que você chama de perdi a fé no amor é, na verdade, o colapso do arquétipo do herói, aquele que acreditou que merecia ser salvo por uma mulher. Mas aqui está o segredo sujo. Ninguém trai um homem completo. Eles só revelam as fendas que já estavam lá. O desejo dele sempre foi duplo. Queria ser o amante, mas também o tirano. Queria devoção, mas também poder. E quando ela partiu, não levou só o futuro, levou a máscara que ele usava para esconder essa contradição. O que sobrou foi um homem nu diante de seu próprio mito pessoal, e o mito estava errado. Agora ele está aqui, neste quarto vazio, encarando não a pergunta por que ela fez isso, mas que parte de mim pediu por isso. O pêndulo do desejo. Entre o templo e o abismo, o desejo nunca é só um corpo contra outro. É um ritual esquecido, uma dança entre arquétipos. Jung viajou desertos para entender. Você não quer uma mulher, quer a deusa que projetou nela, quer o poder que ela parece guardar. E quando ela vai embora, o que dói não é a falta dela, mas o deserto que se revela dentro de você. Alguns homens bebem até apagar esse vazio. Outros se tornam mártires do próprio sofrimento. Mas há os que fazem a pergunta proibida. E se meu desejo não for fraqueza, mas uma bússola quebrada apontando para o que realmente preciso? A sombra do desejo masculino tem duas faces. A ânsia de possuir, controlar, ser visto como Deus. A fome de ser devorado, perdido, transformado. Você oscila entre elas como um pêndulo, e cada extremo é uma armadilha. O verdadeiro poder começa quando você para de escolher lados e percebe. O templo e o abismo são a mesma casa. A sabedoria dos loucos, Diógenes vivia num barril não por pobreza, mas por liberdade. Jung diria que ele habitava sua sombra antes que a psicologia inventasse o termo. Enquanto você se debate entre ser bom ou mal, o velho grego ria. Vocês são todos escravos de espelhos quebrados. Há um momento em todo homem que o arquétipo do louco bate à porta. Ele não traz respostas. Traz um cachimbo de ópio e perguntas que queimam. Quem você seria se ninguém estivesse te observando? Que mentira você ainda paga para continuar sendo normal? Este não é um chamado ao caos. É um rito de passagem. Quando você para de temer o julgamento alheio, descobre o segredo dos antigos. A verdadeira sanidade está em abraçar sua loucura essencial. Não a que destrói, mas a que liberta. O barril de Diógenes era seu útero de renascimento. Seu porão psicológico pode ser o mesmo, se tiver coragem de descer as escadas. As 3 leis do homem indomado. Primeira lei: habite seu lixo. Você coleciona cicatrizes como se fossem troféus de guerra, mas esconde o que realmente apodrece no porão. Jung chamaria isso de repressão. Diógenes chamaria de covardia. A verdade?
Suas partes rejeitadas, a raiva que você engole, o desejo que nega, a vulnerabilidade que disfarça, são o único material bruto que você realmente possui. Um homem que não conhece seu lixo interior está fadado a ser escravo do lixo alheio. Segunda lei: assine seu próprio caos. A sociedade lhe deu um roteiro. Seja forte, mas não demais. Deseje, mas não muito. Conquiste, mas peça permissão. A sombra ri dessas regras. Ela sabe. Sua maior rebeldia não é quebrar leis, mas escrever as suas. Comece com essas perguntas. Que compulsão você chama de virtude? Que vício esconde um anseio sagrado? Terceira lei: seja o estrangeiro, o homem verdadeiramente livre não pertence a tribo alguma. Ele circula entre mundos, o dos certos e o dos errados, o dos santos e o dos pecadores, sem se fixar em nenhum. Seu lar é o espaço entre arquétipos, onde você pode ser tanto o herói quanto o vilão, conforme a situação exigir. Isso não é falta de caráter, é evolução. A última máscara. Quando o ego sangra, o derradeiro obstáculo não é sua sombra, mas o disfarce que você veste para não encará-la. Jung avisou: o ego morre várias vezes antes que a alma nasça. E agora você está aqui. Mãos sujas do sangue de todas as versões de si mesmo que matou ao longo do caminho. Alguns chamam isso de crise existencial. Os antigos chamavam de noite escura da alma. Mas há uma verdade mais crua. Isso é o desejo finalmente se revelando em sua forma mais pura, não por alguém, mas por si mesmo. Você tentou ser o bom e descobriu que era apenas medo, o mal e viu que era só outra performance, o sábio e percebeu que era apenas orgulho disfarçado. Agora resta o silêncio. E nele, uma pergunta que arde como álcool em ferida aberta. Quem sou eu quando todas as máscaras caem? A resposta não virá em palavras. Virá quando você parar de fugir do vazio e perceber. O abismo que você temia era seu próprio rosto não reconhecido. Nas cinzas do falso eu, o nascimento do animal essencial, há um momento em que o fogo interno consome tanto que só resta uma escolha: morrer como personagem ou nascer como criatura. Jung mapeou esse processo em seu caderno de alquimia, a Nigredo, onde tudo parece ruir, até que você percebe: a destruição era o único caminho para a forma autêntica. Seu animal essencial não é o id descontrolado de Freud. É algo mais ancestral, o arquétipo que sabe, sem precisar pensar, quando recuar, quando atacar, quando simplesmente existir sem justificativas. Os homens fracos temem esse animal. Os sábios o domesticam. Os raros se tornam ele, sem vergonha nem desculpas. Você conhece esse estado, é o que sente nos segundos antes do orgasmo, ou no instante em que salva sua própria vida. Uma certeza óssea que dispensa racionalizações. Aqui está o segredo que ninguém te contou. Sua sombra não é seu inimigo. É o animal tentando te alertar, através de sonhos, de desejos proibidos, daquela raiva que surge do nada, que você está traindo a si mesmo. A iniciação termina quando você para de chamá-lo de lado sombrio e começa a chamá-lo de a única parte verdadeira que sobrou. O código do homem indomado. Além do desejo, além do medo, o segredo final não está em dominar seu desejo, mas em transcender a necessidade de dominar qualquer coisa. Jung chamaria isso de individuação completa. Os antigos chamariam de liberdade. Você vai descobrir que é simplesmente estar inteiro, nem santo nem pecador, apenas humano em sua dimensão mais vasta. 3 sinais de que você alcançou esse estágio. Seus demônios se tornam conselheiros. A raiva vira discernimento. O desejo vira energia criativa. Você para de colecionar máscaras. Cada situação recebe o seu eu verdadeiro, não uma persona calculada. O silêncio se torna seu único Deus, e nele você ouve a voz que sempre soube, mas nunca teve coragem de seguir. Este não é um fim. É um ponto zero. A partir daqui, o desejo não te controla. Ele flui através de você, como fogo através do ferro, moldando, mas não queimando. E quando alguém perguntar quem é você,
A resposta virá não das palavras, mas do espaço entre suas pálpebras quando você piscar. Lento, pesado, dono de si. O animal de olhos dourados finalmente saiu do porão e descobriu que sempre esteve livre. Se você chegou até aqui, já é diferente. Não precisa dizer nada. Um gesto silencioso basta. Um clique no inscrever-se é mais que apoio. É um sinal de que você escolheu não voltar a dormir. O canal é nosso refúgio para os que enxergam além da superfície. Vamos continuar cavando. Comente. A jaula está aberta se você entendeu o que realmente significa este vídeo. Os inocentes verão e ficarão confusos. Os despertos reconhecerão o código.